Fala pessoal, tudo jóia? Bom, seguindo aqui a série de operações booleanas, a gente vai então a ver agora como realizar o subtract, né? Como funciona essa questão aí do subtract. Ele pode ser realizado entre um ou mais sólidos, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, um círculo, ao qual eu vou fazer um extrude lá via programação. Então a gente vai subir esse sólido aqui em uma certa altura, tá? Depois a gente vai criar um outro círculo aqui em cima e vamos fazer um outro sólido no outro sentido, no sentido contrário, para que haja uma interseção entre esses dois sólidos e de fato produza o nosso subtract, né, entre ambos, ok? Então já tem uma void aqui chamada de subtrair sólido. Eu vou começar aqui pedindo então um ponto. Então prompt point result, vamos chamar isso aqui de pt centro, né? Então a gente vai receber lá do nosso manager, vamos pegar lá o nosso doc editor, né? Ponto get point, ok? Então eu vou falar o seguinte, ó, especifique o centro do círculo, beleza? E aí a gente verifica se o pt centro, né? O status dele foi diferente de ok. Se foi diferente de ok, nós damos então o return, ok? Próximo passo aqui, eu vou pedir também um prompt double result, né? Eu vou pedir qual que é o raio, beleza? Então, raio, a gente vai utilizar lá o nosso manager, docEditor.getDouble, ok? Então, aqui a gente passa a mensagem, ó, especifique o raio do círculo, ok? Depois disso, a gente vai fazer o seguinte, ó. Então, a gente vai verificar se o raio, se o status dele, né? Se o status do raio foi diferente de ok. Então, se foi diferente de ok, a gente vai então dar um return também. Beleza? Então, com essas duas informações aqui, a gente já consegue representar, né, executar ali a operação de subtract, tá? Como exemplo, eu vou utilizar metade do raio que foi especificado aqui como um parâmetro para mim criar um segundo círculo para que o extrude seja feito, tá? Vamos ver como isso vai funcionar, beleza? Para mim não pedir mais informações aqui e ficar simples o exemplo, tá? Então aqui a gente já pode começar uma transação, ó. Então eu vou chamar aqui a transaction, vou pegar um transcad, né? Vamos utilizar lá o nosso manager, utilizando o docData, lá no transaction manager, começando uma transação com a function ali do start transaction, beleza? Aqui dentro a gente já adiciona o nosso commit para que a transação seja de fato executada. Aqui a gente vai precisar ter um model, né? Então vamos chamar um block table record, né? Chamar ele aqui de model. Já vamos aqui fazer o cast na frente aqui, né? Ó. Então vamos pegar o block table record, vamos usar o nosso model lá transcad.getObject, né? Vamos utilizar o nosso database para poder pegar o current space e aí a gente abre ele para escrita, né? For write, beleza? Então já temos aqui a estrutura padrão do comando para que o sólido seja criado. Na aula passada a gente construiu essa function chamada de cria suporte simples. Ela já tem o código necessário, né, utilizando um círculo como base, para que seja feita então a criação de um sólido. Ela dá um return para a gente aqui de um solid 3D, ok? Então a gente vai precisar passar o ponto de centro, a altura, o raio e a altura do extrude. A altura eu não pedi aqui nesse exemplo, eu vou passar uma altura fixa, tá? Como a gente vai ver apenas a operação de subtract, então eu vou passar uma altura fixa aqui para que a gente não coloque mais um parâmetro aqui na função, tudo bem? Então, a gente precisa então receber esse sólido que vai ser criado através dessa função, né? Então, eu vou chamar aqui como sólido base, tá? Esse aqui é o sólido que vai receber a subtração, né? Então, a gente vai pegar ele aqui, ó, como o cria suporte simples, a gente vai passar então o nosso pt centro, né? Qualquer coisa você pode depois renomear essa função, tá? Para apenas cria sólido ou alguma coisa nesse tipo, beleza? Vou pegar aqui o raio, ó, ponto value, né? Que é o valor que foi especificado aqui, ó, do raio do círculo. E depois a altura, eu vou passar aqui uma altura de 100, por exemplo, tá? Vamos colocar esse sólido aqui no model, só para a gente poder ver o que está acontecendo, ó.
Então, se eu chamar aqui tanto o model, né, append entity, colocando o nosso sólido base e também colocando aqui, chamando também a transcad, né, .add newly created db object, para ele de fato registrar o objeto ali na transação, né? Vamos compilar aqui, ó, e vamos executar aqui no CAD, ó. Então, eu vou dar um netload, vou pegar a DLL compilada, e aí eu vou chamar o comando, né, subtrair sólido, ó. Olha só, vou pedir um ponto de centro, um raio de 50, né? Então, veja, ó, aquela função ela faz então a criação do sólido, né? Só que a gente precisa agora subtrair. Então, voltando aqui no nosso código, eu vou criar o sólido que vai ser usado como referência para o subtract, né? Então, eu vou criar um outro sólido aqui, ó. Então, eu vou chamar com sólido ref, né? Vou chamar ele de sólido ref. A gente vai chamar também a função de cria suporte simples. A gente vai passar o mesmo PT aqui do centro, né? .value, tá? Só que o raio, eu vou utilizar metade do valor, só como exemplo, beleza? Aí você pode adaptar isso aí para a sua situação aí. Eu vou dividir aqui por 2, só como exemplo, tá? E eu vou manter a mesma altura, beleza? Então, se a gente copiar isso aqui, ó, e der append no model desse sólido, você vai ver que a gente vai ter dois sólidos ali meio que sobrepostos, né? Então, vou jogar aqui ele para cá, né? Eu vou trocar só a cor dele aqui, ó, de sólido ref, né? Sólido ref, color index. Vou jogar a cor vermelha aqui como exemplo, ó, cor 10, beleza? Vamos trocar aqui então o número da DLL, ó, vamos compilar. E aí, carregando aqui no AutoCAD, ó, vamos pegar lá a DLL, vamos chamar novamente o subtrair sólido, ó. Veja que agora ele vai ter ali, ó, dois sólidos, ó, sobrepostos, beleza? Mas ainda não foi feito o subtract. Então, nós temos o sólido interno aqui que foi feito, ó, na cor vermelha, e nós temos aqui o sólido externo, beleza? Para a gente poder, então, fazer subtract, basta a gente chamar, então, a função booleana, tá? Então, aqui, ó, ele fez o append aqui, né? No caso do sólido da referência, a gente não vai fazer o append dele. A gente vai fazer o append apenas da base, beleza? Que é o sólido resultante da operação. Então, eu vou fazer o sólido base, boolean operation. A gente vai passar, então, um subtract, né? Como tipo da operação. E o sólido de referência vai ser o sólido ref, né, que vai ser utilizado como referência para fazer, então, a subtração. Então, agora, se a gente compilar isso aí, ó, você vai ver que ele vai executar, então, essa operação de subtração. Então, vou carregar aqui, ó, vamos chamar lá o subtrair sólido, clico no ponto, vou falar um raio aqui, por exemplo, de 200, ó, e olha só que legal, ó, ele já fez, então, a subtração. Vou colocar aqui um valor de 100, então, agora ele sai exatamente aí com a operação de subtração.